Quem é você na pirâmide? Quando você começa um negócio, geralmente começa pequeno, muitas vezes começa sozinho. É o famoso empreendedor. É você que cobra o escanteio e corre para cabecear para o gol. E depois corre de volta para defender o seu gol. E quando termina o jogo, leva o uniforme para casa para lavar. Você começou a sua empresa, a grana é curta, as apostas são altas, o risco é grande e você tem que fazer de tudo. Faz compras, abre a porta do boteco, limpa a loja, repõe mercadoria, fabrica, atende telefone, faz a venda, entrega na casa do cliente. Você provavelmente tenha profundo conhecimento do negócio, de como ele deve ser feito. Você conhece como ninguém como funciona o empreendimento. É pauleira, é corrido, mas é muito comum que se comece assim. E então sua empresa vai crescendo. Aumentam os pedidos, as 24 horas do seu dia já não dão conta de tudo. Descansar vira um luxo e você precisa de mais braços, então contrata uma pessoa. E o tempo vai passando e sua empresa continua crescendo. Cara, é sensacional esse sentimento, né? Pô, que legal! Agora a sua empresa não é mais só você. Agora tem gente que sonha com você, que acredita, que vai pra cima, que veste a camisa. Gente que faz a roda continuar a girar mesmo quando você não tá mais por perto. Eu acho que esse é o grande barato de empreender, sabe? É criar algo que fica maior do que você. É sua semente, é algo que continua a existir depois de você partir. Muito legal, né? Então, mas você é um só e não é onipresente, você não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. E sua capacidade de realizar tarefas é limitada. Aí você tem que começar a dividir as atividades e as responsabilidades com seus funcionários. Você precisa começar a aprender a delegar. Delegar é transmitir poderes, é dar a alguém a autorização para fazer algo em seu lugar. Delegar é transferir a atividade de tomar decisões, que até então era só sua, para outras pessoas. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada. Eu explico. Quando a empresa ainda está no empreendedor, todas as atividades estão concentradas em uma única pessoa. Mas quando o empreendimento começa a crescer, todas essas atividades naturalmente vão se dividindo em 3 principais categorias. E essas categorias acabam por ficar muito bem delimitadas. Essas atividades ganham a forma de uma pirâmide com 3 níveis: o operacional, tático e estratégico. O operacional é a base da pirâmide, e ele é maior porque tem muito mais gente ocupando esse nível. Aqui fica o chamado chão de fábrica. Dependendo do ramo da atividade da empresa, aqui estão as pessoas que fabricam, vendem, instalam, consertam, compram, entregam. É aqui que ficam os operários, aqueles que produzem, que sabem como fazer, que põem a mão na massa, e seu superior, chamado supervisor. Lá na ponta da pirâmide, lá em cima, onde cabe menos gente, fica o nível estratégico. É lá onde estão a alta direção, os diretores ou os donos ou sócios da empresa. É ali que são tomadas as decisões que vão conduzir a empresa. E tem o miolo da pirâmide, o nível tático. Esse nível é o que faz o meio de campo entre o estratégico e o operacional. É ali que ficam os gerentes. Já deu para perceber que as atividades de cada um desses níveis são bem diferentes, né? É impossível que uma única pessoa desempenhe perfeitamente todas as atividades desses 3 níveis. Isso porque cada degrau da pirâmide precisa de 3 diferentes tipos de habilidades: habilidades técnicas, humanas e conceituais. Veja, quem está no nível operacional precisa ter mais habilidades técnicas, ou seja, precisa saber fazer as coisas. Se é uma indústria, precisa saber produzir. Se é uma loja, precisa saber vender. Se é uma oficina mecânica, precisa saber consertar o carro. Se é um grande supermercado, precisa saber repor as prateleiras, organizar a loja, cortar a carne no açougue, fazer o pão na padaria, atender no caixa e assim por diante. No nível operacional também se utilizam algumas habilidades humanas e conceituais, mas é necessário que as habilidades técnicas se destaquem. Quem está lá em cima no nível estratégico precisa ter habilidades conceituais. É a habilidade de ver a empresa como um todo, de analisar o ambiente externo e interno da empresa. Aqui é necessário traçar estratégias, entender como todas as partes da empresa se relacionam e coordenar essas partes.
No nível estratégico, são úteis as habilidades técnicas e humanas, mas elas não são tão importantes quanto as habilidades conceituais. E quem está lá no meio precisa ter habilidades humanas. Como é o tático que faz a ponte entre o estratégico e o operacional, ele tem que entender um pouquinho de cada um. Ele tem que falar as línguas dos dois para que possa fazer esse meio de campo. O gerente que ocupa esse pedaço da pirâmide precisa saber lidar com as pessoas, entendê-las e motivá-las. Da mesma forma que eu mencionei antes, aqui também são importantes as habilidades técnicas e conceituais, mas não são tão importantes quanto as humanas. Veja nesse desenho que a importância das habilidades muda conforme se vai subindo na pirâmide. É interessante perceber, por exemplo, que é possível que alguém lá de cima da diretoria não saiba fabricar o produto que sua empresa produz, como também é possível que o funcionário que esteja na linha de produção não saiba fazer o planejamento da empresa. Esses 3 níveis da pirâmide são importantes e sem algum deles a empresa não funciona. Imagine numa crise demitir um monte de gente do operacional. Ficam gerentes e diretores. Uma hora a economia vai se recuperar, porque ela é cíclica, ela melhora e piora, melhora e piora. E quando ela se recuperar, a empresa não vai ter gente suficiente para fazer coisas ou serviços necessários. Não vai produzir. E vai ter que procurar gente no mercado para contratar e treinar, e vai levar um tempo até voltar a produzir. E ainda vai disputar bons funcionários com outras empresas, porque a economia está reaquecida. Da mesma forma, se demitirem todo o tático na crise, os gerentes, quando a coisa reaquecer, quem vai fazer a ponte entre diretoria e operários? Um não entende o outro, um não fala a língua do outro. E, se não tiver ninguém no topo da pirâmide, quem vai dar as diretrizes a seguir? Quem vai planejar e organizar toda a operação? Para que esses 3 níveis funcionem direito, cada pedacinho da hierarquia da pirâmide precisa de um planejamento específico. E é por isso que existem o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico contém a missão, a visão e os valores da empresa, os objetivos gerais, o foco no longo prazo, de 5 a 10 anos. Já o planejamento tático prevê a análise por departamentos, a estratégia para se conseguir realizar o planejamento estratégico, o foco no médio prazo, 1 a 3 anos, e no planejamento operacional você vai encontrar as rotinas de todas as operações, detalhes sobre a execução das atividades e o foco no curto prazo, de 3 a 6 meses. Muito bem, lembra que eu falei lá atrás que quando a empresa começa a crescer você precisa começar a delegar? E lembra que eu falei que é aqui que a coisa fica complicada? O problema é justamente quando o empreendedor não consegue delegar. Muitas vezes ele não percebe que passa a maior parte do seu tempo fazendo atividades operacionais e táticas, quando, na realidade, ele deveria estar ocupando a cadeira do estratégico. Com o crescimento da empresa, o custo da hora do empreendedor vai aumentando muito. Não faz sentido algum que ele passe a maior parte do seu tempo no operacional, fazendo as atividades de produção. Ele consegue contratar mão de obra a um preço bem menor que seu prolabore, como é chamado o salário do empreendedor. E inclusive encontra operários bem mais qualificados que ele. Muito empreendedor não larga o osso, não consegue delegar, não confia nas pessoas e quer abraçar o mundo. E isso só traz problema. O empreendedor não pode tirar férias, não pode ficar doente, não pode morrer, senão a empresa para. Ele não tem paz e acaba detonando sua saúde física e emocional. Sua vida pessoal fica um lixo e isso arrebenta com o relacionamento com sua família e com seus amigos. Como não tem ninguém lá em cima planejando, a empresa não sai do lugar ou acaba indo para os lugares errados. Como a capacidade do empreendedor é limitada, a empresa não cresce, não ganha escala, não vai para frente. Para sair dessa espiral da morte, o empreendedor precisa pôr gente boa do seu lado, gente mais qualificada que ele e começar a delegar. Não é fácil e leva tempo, mas precisa começar. Então, diz aí, onde você está na pirâmide de hierarquia da sua empresa? Você largou o osso? Encontrou o seu lugar? Aprendeu a delegar? Se você não está no lugar certo, mexa-se. Bora lá, inscreva-se no canal e siga-nos no Instagram, @engateVai. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima.